Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando por aqui nesse domingo, né? Já de volta ao Rio de Janeiro, né? E o Botafogo também voltou ao Rio de Janeiro, claro, e retoma hoje os treinamentos. Até eu falei ontem no vídeo, né? 2 dias de folga, eu falei sábado e domingo, e um amigo corrigiu embaixo, falou: não, Carlos, você esqueceu da sexta. Então, a folga que o Arthur Jorge deu aos jogadores foi justamente na sexta-feira pós-jogo e ontem, sábado. Então, hoje o Botafogo retoma as atividades no Lonier, né? Claro que com o desfalque do Jefinho, né? Que acabou sendo o autor do gol da classificação. O Jefinho que entrou no jogo, entrou muito bem, né? Aconteceu justamente aquilo que a gente estava imaginando, né? Que o banco faria bem ao Jefinho, entrou ali com raiva, né? Querendo mostrar serviço, inclusive não comemorou muito o gol, né? Gente, não vamos problematizar isso, né? Acho que é natural, o jogador tem direito a ficar chateado, assim como a gente estava chateado com as atuações dele, né? Últimas, desde que ele voltou de lesão, o jogador tem direito a estar chateado com as críticas, mesmo que elas tenham sido, ao meu ver, né, justas. Enfim, o Jefinho acabou sofrendo ali uma contusão no final da partida, saiu de campo chorando, sentindo muita dor e desembarcou no Rio, como eu falei ontem, né, de muletas, né? Qual a extensão da gravidade do problema do Jefinho? A gente provavelmente só vai saber disso entre hoje e amanhã, né? Isso se o Botafogo divulgar, tá? Mas, a princípio, por tudo que a gente observou, não deve ser uma lesão tão simples, né? Acredito que o Jefinho ficará aí algum tempo, né, afastado das atividades com bola, né? Infelizmente, mas é o que aconteceu. De qualquer maneira, o Jefinho fez um gol aí fundamental, né, para o primeiro semestre do Botafogo, digamos, né, cumprir a missão, né? Cumprir a missão principal, que era essa classificação para as oitavas da Libertadores, né? Uma missão que parecia bem difícil logo no começo, né, da fase de grupos, né? Tivemos 2 derrotas. Pessoal, claro que eu não estou esquecendo que o Botafogo tem uma nova decisão na quarta-feira, lá no Barradão, às 19 horas. Aliás, um parêntese, né? Acabou que essa paralisação do Campeonato Brasileiro, ao meu ver, além de ser muito justa, né, com as equipes do Rio Grande do Sul, né, era necessária essa paralisação pela questão de isonomia, né, do brasileiro. Não adiantava, o Grêmio e o Inter recém voltaram a treinar, acredito que o Juventude também, não adiantava as outras equipes irem fazendo seus jogos e Grêmio, Inter e Juventude ficarem para trás, devendo partidas, né? Ia dar uma confusão danada, até porque não eram só eles, né? Os seus adversários também ficariam com jogos a menos, né? Então, foi muito importante essa paralisação e, indiretamente, acabou, acho que, ajudando o trabalho do Arthur Jorge no Botafogo. O Arthur Jorge, até aqui, tinha tido muito pouco tempo para treinar a equipe, né? Ele chega ali no susto, né, e começa a armar o Botafogo, a armar o time, até surpreende, né, o quanto que o Botafogo tem evoluído, né? Uma surpresa boa, né? Mesmo sem tantas sessões de treinamento como deveria ser na chegada de um novo técnico, né, com novas ideias. E agora o Arthur Jorge vai ter um pouquinho mais de tempo, justamente por esse jogo que seria hoje contra o Corinthians ter sido adiado, né? Então vamos lá, quarta-feira, Copa do Brasil, o Botafogo tem uma vantagem magrinha, né? Mas é uma vantagem de 1-0 contra o Vitória. O Vitória que trocou de treinador, está com o Carpini agora, ex-técnico do São Paulo, né? E obviamente toda vez que um time troca de treinador, ganha uma injeção de ânimo, né? Quem ainda talvez não atue na quarta-feira, né, é o Janderson, né? O Janderson não está ainda garantido, justamente por problemas físicos, né, que ele vai enfrentar o Botafogo. Mas a gente tem que pensar no Vitória como um todo, né? Uma equipe que, enfim, foi campeã baiana, mas não tem feito um bom brasileiro até aqui, né? Inclusive perdeu para o Vasco ao último jogo lá em São Januário. Então é uma partida importante. Eu acho que o Botafogo é o favorito para a vaga, mas por ser um jogo no Barradão, né? Claro que é sempre difícil,
né? É sempre difícil enfrentar o Vitória lá nos seus domínios, né? Então, o que o Botafogo ganhou? O Botafogo ganhou o dia de hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, depois a terça-feira, 3 sessões de treino, né? Para também não só se preparar para a partida de quarta-feira, como também descansar um pouco o elenco dessa maratona que foi, né? O jogo com Fortaleza, depois a sequência, voo direto para Lima, né? Os jogadores ficaram aí praticamente uma semana quase fora do Rio de Janeiro, né? Então, acabou que foi uma paralisação muito benéfica, ao meu ver, né? No outro final de semana, teríamos o clássico vovô, né? Contra o Fluminense, aí sim o Botafogo retornando ao Newton Santos, seria, né? Também foi adiada essa partida, então o Botafogo também ganha uns dias na preparação, né? Para o jogo com o Júnior Barranquilla, que vai ser na outra terça, tá? Então, só contextualizando, o Botafogo joga quarta-feira agora, 19 horas, no Barradão. Depois, na terça seguinte, também às 19 horas, horário do Brasil, né? Lá em Barranquilla, decidindo o primeiro lugar do grupo. E os jogadores têm falado sobre isso. O Danilo falou na Botafogo TV, nos bastidores da vitória contra o Universitário, que o Botafogo estava, claro, comemorando a vaga, né? A vaga improvável, mas também já pensando que temos mais um desafio, que é tentar sair em primeiro lugar do grupo, o que obviamente seria muito bom, né? Depois disso, depois do jogo da terça lá na Colômbia, né, o jogo nosso marcado para o brasileiro, o retorno ao brasileiro, é o jogo no sábado contra o Grêmio, dia 1º de junho. E ontem eu já trouxe a informação de que esse jogo pode vir a acontecer no Newton Santos, né, ter uma inversão do mando de campo, ou então ainda tem a possibilidade de, caso o Grêmio seja mantido como mandante, escolher um outro estágio, né? Foi falado do Grêmio atuar no Couto Pereira, né? Então, a gente só vai saber disso, futebol brasileiro, né, gente? Mais em cima, né? Mais próximo da data, pelo menos por enquanto, fica essa incerteza do jogo do dia 1º de junho, né? Falei aqui do Couto Pereira e me lembrei do seguinte, o árbitro da partida entre Vitória e Botafogo vai ser o senhor Rodrigo Pereira, tá? Que justamente só atuou, é um árbitro da nova geração da Federação Pernambucana. Ele só atuou em uma partida do Botafogo ano passado, que foi justamente aquele 1-1 complicado, né? Que foi contra o Curitiba lá no Couto Pereira ano passado, aquele gol do Tiquinho de pênalti, enfim. O resto vocês já sabem, não vou nem ficar lembrando. E o Rodrigo Tossi vai ser o VAR, né? Vai ser o VAR da partida. Enfim, galera, vamos falar um pouco aqui da situação do nosso grande ídolo, né? O Botafogo preserva muito, né, a memória dos seus grandes ídolos. E o Amarildo, né, o possesso da Copa de 62, ele sofreu um AVC, né? Ele que já teve e superou um câncer, né? O Amarildo, que tem 84 anos, dia 29 de julho fará 85 anos, né? E ele está hospitalizado. O Botafogo mandou representantes, né? Entre eles o Marmelo, que é o vice-presidente da SAF, né? Levaram a nova camisa do Botafogo para presentear o Amarildo, né? Gente, o Amarildo, eu acho que é um desses caras que é pouco lembrado, pouco valorizado, no geral, tá? Não estou falando pelo torcedor alvinegro, não, porque acho que o torcedor alvinegro tem um grande carinho pelo Amarildo. Mas a mídia fala muito pouco do Amarildo. Ele simplesmente substituiu Pelé na Copa de 62. Né? A Copa de 62 no Chile, que o Garrincha foi o nome da Copa, né? Fez de tudo na Copa, fez gol de falta, gol de cabeça, barbarizou o Garrincha, realmente foi o grande ídolo daquela Copa. Mas a gente tem que lembrar que o Pelé, ninguém menos do que o Rei, né, que já tinha sido campeão em 58 aos 17 anos, se contunde logo no início da Copa de 62. Amarildo assume, né, Amarildo botafoguense, claro, assume o lugar do Pelé e faz 4 jogos e faz 3 gols em 4 jogos, imagina isso, numa Copa do Mundo. Então substitui o Rei ali, e ninguém sentiu falta do Rei, essa que é a verdade, graças ao possesso. Então, uma boa recuperação aí para o Amarildo, que corra tudo bem, que ele consiga sair dessa aí
esse problema todo do AVC que é bem complicado, né? A gente sabe disso. Enfim, falando ainda da parte hospitalar, mas por um problema, claro, muito diferente, o Rafael, né? Nosso lateral Rafael, que enfim, está sofrendo muito, né, com problemas aí. Ele não atua desde o jogo de estreia na Libertadores, né, justamente contra o Júnior Barranquilla. O Rafael, ele ontem passou por uma cirurgia, né, no joelho esquerdo, né, a questão da patela ali, uma cirurgia até parecida com a que ele fez ano passado. Teve acho que um descolamento, né, que chama da patela, então ele teve que corrigir isso, e a previsão são 4 semanas para ele estar voltando aí, pelo menos aos treinamentos, enfim. Então, mais uma vez aí, uma boa sorte para o Rafael, né, que ele consiga, né, acho que o pensamento do torcedor alvinegro tem um grande carinho pelo Rafael, botafoguense fanático como nós, né, como a gente, e que o Rafael consiga terminar bem o ano, né? Ele já falou várias vezes, até já falou no próprio podcast da Botafogo TV, que a meta dele é se aposentar no fim do ano, então que ele consiga terminar esse ano sem mais problemas físicos, sem lesões, sem cirurgias mais, que essa tenha sido a última cirurgia, né, da carreira dele, né? Torço muito por isso, e que ele possa estar presente, né, no resto da campanha do Botafogo no ano, no resto da temporada, quem sabe dando uma volta olímpica em algum título, ou o que a gente mais quer. E o Rafael merece demais isso, por todo o esforço, toda a dedicação, né, ter vindo num momento também delicado do Botafogo, de Série B, enfim, um jogador com um histórico incrível, né, uma carreira como poucos assim, na Europa, né? Então, toda boa sorte e boa recuperação aí para o Rafael. Enfim, gente, falando em recuperação, já falei aqui também no canal, quem já está aí, voltou já, né, claro, com precauções, mas já está voltando a treinar em campo, é justamente o Tiquinho Soares, né? Não dá ainda para a gente saber quando que ele volta, né? Será que para o jogo lá de Barranquilla o Tiquinho já vai ter condições, né? A gente vai provavelmente conseguir saber alguma coisa essa semana, né? De treinamentos, mas o Tiquinho realmente em fase final aí para o seu retorno, né? A notícia que surgiu ontem é justamente que ele tá havendo negociação, né? O staff, né? Os empresários do Tiquinho estão negociando com o Botafogo já a renovação de contrato dele. O contrato do Tiquinho termina no final do ano, em dezembro. O que acontece? No contrato anterior, o Botafogo já tinha colocado algumas metas a serem cumpridas, e segundo o GE, essas metas, um gatilho, né, para renovação automática, devem acontecer lá pelo mês de setembro, ou seja, número de participações, né, número de jogos, enfim. O Tiquinho, que tem até o momento, desde que chegou ao Botafogo, 87 partidas, acho que é isso, e 41 gols, né, fora 14 assistências, enfim. O Tiquinho Soares é um jogador que ano passado brilhou muito, né? Chegou a ser bastante cogitado para a seleção brasileira, acabou que teve aquela lesão que atrapalhou dele ser chamado pelo Diniz. Eu sei que tem muita gente aí que torce o nariz, ainda reclama do Tiquinho, mas mesmo o Tiquinho não fazendo ainda, né, nesse início de ano, um ano tão bom como foi o do ano passado, os números do Tiquinho são sempre importantes, né? Assistências, mesmo gols também. Então realmente não dá para a gente descartar um jogador que, ao meu ver, ainda é a grande referência do Botafogo. Claro que esse ano não tem como eu te dizer, o Júnior Santos é o principal jogador, né? Mas o Tiquinho em forma, e ele estava retomando a forma dele no momento que acontece a lesão ali no jogo contra o Universitário, o jogo no Newton Santos, né? No comecinho da partida ali, 9 minutos de jogo. Então o Tiquinho já estava voltando a ser aquele Tiquinho de 2023, né? Especialmente do primeiro turno, né? Que a gente lembra. Então, eu acho que no momento que ele tiver de novo com ritmo de jogo, esse esquema do Arthur Jorge vai ser muito favorável para ele, né? O Júnior Santos está dando conta do recado.
O Eduardo, quando entrou também fazendo ali o falso 9, também deu conta do recado, sim. Mas o Tiquinho, na posição dele, o pivô que ele faz, né? A questão de jogar de costas para o gol, né? Que outro dia até o Arthur Jorge tentou fazer isso com o Luiz Henrique e não funcionou, né? Poucos jogadores fazem como o Tiquinho, né? O Tiquinho tem uma função muito importante, além de constantemente preocupar a defesa adversária, né? Jogador muito inteligente e que a gente não pode desprezar, né? O maior exemplo, né? O maior exemplo, agora recente, é o Marlon Freitas, né? O Marlon foi talvez o jogador mais perseguido pela torcida, e não estou dizendo que não foi com razão, né? As críticas ao Marlon, enfim, não estou dizendo isso, e que deu a volta por cima, né? Então, acho que cada vez mais a gente tá ali jogando uma pá, né? Em cima de tudo que aconteceu ano passado, porque realmente, felizmente, os jogadores que ficaram, né, estão dando a volta por cima. O caso do Bastos também é bem emblemático, né? Um jogador que muita gente já não acreditava mais, né? Me incluo nesse muita gente, e o Bastos aí tem dado respostas incríveis. Até falei aqui no vídeo, acho que ontem, né, ou anteontem, né, que as 8 interceptações do Bastos tinham sido recorde da Libertadores, né? E eu até não dei a informação totalmente correta. Das 3 últimas Libertadores, na verdade, não só na atual, né, competição. Então, esse número de 8 supera, acho que os números do Nino, né, do Fluminense, que tinha sido até então recordista. As 8 interceptações que ocorreram lá em Lima, coloca o Bastos aí como o principal zagueiro nesse quesito, né? Então, Bastos, Marlon Freitas, enfim, vários jogadores têm se superado. O próprio Lucas Alter também, que não participou do ano passado, mas também teve um início irregular, né? Ruim até, tem se superado, né? E a famosa história, o dedo do Arthur Jorge, tem funcionado, né, na equipe. Por isso que agora, esses dias a mais de treinamento, a gente acredita que o Botafogo tem tudo aí para cada vez mais crescer. O Botafogo tem espaço para crescer, né? E o próprio Arthur Jorge não está satisfeito com o que ele está vendo, né? O jogo com Fortaleza e o jogo agora com o Universitário foram partidas que o próprio Arthur Jorge falou: olha, não jogamos bem, não fomos tão bem como poderíamos ter ido, né? Então isso é muito legal. É um técnico que está sempre buscando a melhora, né? E está vendo o jogo, está vendo o mesmo jogo que a gente está vendo, né? A gente está muito feliz com a classificação do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo soube sofrer nesse último jogo, que o Botafogo tinha um plano, né, para o jogo, que isso tudo deu certo, mas a gente também tem autocrítica de ver que o Botafogo poderia ter se classificado até mais tranquilamente, né? Hoje poderia estar numa posição até, e aí já falando de outros jogos, né, de já estar classificado até em primeiro lugar, mas dentro de tudo, né, que se desenhava, não temos que reclamar. O Botafogo realmente conquistou uma classificação histórica e extraordinária, como disse o AJ Arthur Jorge, né? Enfim, vamos falar então voltando aqui à renovação do Tiquinho. A gente lembra que no início do ano o Grêmio fez uma proposta de 4 milhões de euros ao Botafogo pelo futebol do Tiquinho, né? O Renato Gaúcho queria o Tiquinho lá, né? O Renato Gaúcho queria Júnior Santos e Tiquinho, né? Para bobo também o Renato não serve, né? E aí, qual foi a questão maior ali? O Grêmio tinha oferecido 100% a mais, quer dizer, dobrar o salário do Tiquinho Soares. Óbvio que isso aí mexe com o jogador, né? Óbvio, não tem como dizer que não, né? E o Botafogo, na época, se reuniu com o Tiquinho e falou: ó, Tiquinho, calma, a gente vai recusar essa proposta do Grêmio, mas na hora que a gente for renovar com você, a gente pode dar um aumento aí de 25% no seu salário, né? Que também, né, já é um belo aumento. E aí agora é claro que o staff do Tiquinho está cobrando essa situação, essa promessa, né? Pelo menos essa informação que o GE traz, tá, pra gente. Ou que se não for 25% no salário, que em luvas o Tiquinho receba mais ou menos o que corresponderia a isso, tá? Por outro lado, como eu falei, pelo contrato já assinado, o que tem assinado, né? Isso aí tudo é promessa de boca, né? Que obviamente, né,
tem que ter palavra, né? Mas o que está assinado é que o gatilho do Tiquinho cumprindo ali essa meta, a renovação seria automática. Então, a tendência é que vai acontecer ali uma conversa, as conversas vão continuar, tá? Até que se chegue a um meio termo, né? Então, o que acontece de momento? O Botafogo fez uma proposta de renovação e os empresários, né, o staff do Tiquinho, não toparam justamente porque relembram esse fato aí que aconteceu em janeiro, né, dessa promessa aí. Aí eu também não sei dizer se foi uma promessa por quem que fez essa promessa, quem foi o representante que falou com o Tiquinho, né? A gente não tem esse tipo de informação, mas a tendência é que o Tiquinho realmente renove, né? Eu acho que a ideia do Tiquinho também é essa, de continuar no Botafogo, né? Ele não pensa em sair do Botafogo, e aí talvez vai acontecer um ajuste, se vai ser por mais um ano, ou até o Botafogo quer até 2 anos. Não, o Botafogo, na verdade, ofereceu até 2 anos de contrato a mais, né? Que aí seria justamente 2025, 2026, indo até dezembro de 2026 para o Tiquinho. Vamos aguardar aí, mas eu acredito que não haverá problema, simplesmente é normal, né? São conversas, reuniões, propostas, contrapropostas, que são totalmente normais e que não preocupam. Falar em 2026, já me deu o gancho para falar de 2027. O que vai acontecer em 2027, Carlos? Vai acontecer a Copa do Mundo feminina, né, de futebol feminino, vai ser no Brasil. Acabou que foi definido isso, e aí, claro que agora várias matérias aí sendo feitas, né, e uma matéria que foi feita teve justamente como grande destaque da matéria quem que vai ser provavelmente a Marta de 2027, né? Muita gente, claro, aposta na Giovana, né? Jogadora totalmente ligada ao Botafogo, né? Que surgiu no Fogão, é botafoguense, que o Textor tem um carinho incrível, né? São vizinhos lá na Flórida, né? Ela atua atualmente no Flórida FC, que é uma das equipes, né? A gente fala pouco do Flórida, mas claro que é uma equipe de divisão menor, né? Mas faz parte, claro, da holding aí do John Textor, né? Da Eagle. E inclusive no dia de hoje vai ter uma matéria no Esporte Espetacular da Globo com a Giovana, né? Falando justamente desse talento incrível, desse fenômeno, como é tratada, né? Do futebol feminino, a querida Giovana, botafoguense, sempre vibrando aí nas vitórias do Botafogo, sempre postando stories. Quer dizer, ela não está mais no Fogão, o que é uma pena, mas claro, é uma jogadora que vem sendo preparada inclusive para jogar na Europa, né? O destino dela certamente talvez seja o Lyon, né? O Lyon faz um trabalho muito bom no futebol feminino, então para se manter dentro, claro, da Eagle Holding. Então 2027, tudo dando certo, né? A Giovana vai ser aí a grande estrela do Brasil, quem sabe da primeira conquista de Copa do Mundo, né? E aí tinha que ser, né? A gente acabou de falar do Amarildo, do Garrincha, do quanto que o Botafogo foi fundamental. E naturalmente no feminino essa história pode realmente se repetir com a Giovana. Beleza, pessoal? Galera, é isso por hoje. Ótimo domingo a todos. Fica aquele vazio, né? Um domingo sem fogão, mas dia para passar em família, eu vou passar em família, porque não poderia deixar de falar. Hoje é aniversário do meu velho, né? Do meu pai. Grande botafoguense, o cara que me fez botafoguense, óbvio, né? Já falei aqui várias vezes dele, até tem um shorts aqui no canal em que ele conta uma historinha rápida do Newton Santos, né? Ele teve a honra, o prazer, né? O orgulho de conhecer Garrincha, enfim, conhecer Newton Santos, grandes ídolos do Botafogo. Meu pai está fazendo hoje 83 anos e eu tenho muito orgulho, né? Que eu acho que além das coisas normais, né? De caráter, honestidade, ética que meu pai passou para mim, acho que a grande herança realmente foi torcer, amar o Botafogo. Então, parabéns para o meu pai, Luiz Carlos de Almeida Buquerque, grande botafoguense, que eu amo muito. Valeu, tamo junto, abraço.